Boa noite, meus irmãos. Continuando o estudo do capítulo 28, a coletânea de preces espíritas, vamos hoje estudar o item 71 e 72, por um suicida. 71, prefácio. O homem jamais tem o direito de dispor da sua própria vida, porque somente a Deus cabe retirá-lo do cativeiro terreno, quando o julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar seus rigores, de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que quis subtrair-se às provas da vida. O suicida é como o prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é tratado com mais severidade. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças ainda maiores. Aqui ele faz uma menção ao capítulo 5º, itens 14 e seguintes. Bom, meus irmãos, nós já estudamos aqui no capítulo 5, item 14, mas a gente vai dar uma revisada aqui rapidinho do que trata isso aqui, né? O item 14 do capítulo 5, ele trata do suicídio e a loucura, né? E ele diz que a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria desses casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Se, portanto, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o teriam desesperado em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva-lhe a razão dos abalos, que, se não fora isso, a teriam perturbado. E aqui ele trata mais sobre essa questão do suicídio e da loucura, mas eu queria abordar aqui, no Livro dos Espíritos, a questão 957. Questão 957, ela diz o seguinte, Kardec pergunta, quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Daí os espíritos respondem, as consequências do suicídio são as mais diversas. Não apenas fixadas, e em todos os casos, são sempre relativas às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência à qual o suicida não pode escapar: o desapontamento. Ademais, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns expiam suas faltas imediatamente, outros em uma nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. E aqui tem um comentário que Kardec faz. Ele nos diz, a observação mostra realmente que os efeitos do suicídio não são idênticos. Há, porém, os que são comuns a todos os casos de morte violenta e que resultam da interrupção brusca da vida. Isto se deve principalmente à persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, já que este laço se encontra em todo o seu vigor no momento em que é rompido, enquanto na morte natural ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente.
As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, sucedendo um período de ilusão em que o espírito, durante mais ou menos tempo, julga pertencer ainda ao número dos vivos. Ou seja, meus irmãos, o suicida, né, ele está com o seu corpo em pleno vigor, né? Então, o que acontece é que, pelo ato do suicídio, os liames, né, do espírito ainda estão muito arraigados, né, ao corpo material. E é por isso que, muitas vezes, quando eles desencarnam e chegam lá no plano espiritual, eles se julgam ainda encarnados, né? A gente vê muito isso nos livros, como o Nosso Lar, né, por exemplo, onde tem esse sentimento do espírito de André Luiz, né, que ele ainda estava confuso, né, porque ele não tinha entendido ainda que tinha morrido. Continuando ainda, a afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que assim sente a sua revelia os efeitos da decomposição, fazendo experimentar uma sensação cheia de angústias e de horror. Estado esse que também pode persistir pelo tempo que devia durar a vida que foi interrompida. Esse efeito não é geral, mas, em caso algum, o suicida se livra das consequências da sua falta de coragem e, mais cedo ou mais tarde, expia, de um modo ou de outro, a culpa em que incorreu. É assim que certos espíritos, que haviam sido muito infelizes na Terra, disseram ter se suicidado na existência anterior e submetido voluntariamente a novas provas, para tentarem suportá-las com mais resignação. Em alguns, é uma espécie de apego à matéria, de que inutilmente procuram desembaraçar-se, a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, lhes é inédito. Na maior parte deles, é o pesar de haver feito uma coisa inútil que só redundou em decepções. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a sua vida. Mas por que não se tem esse direito? Porque o homem não é livre para pôr termo aos seus sofrimentos. Estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta apenas por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Antes, é o contrário que se dá. Não é pela teoria que o Espiritismo nos ensina isto, mas pelos fatos que ele nos põe sob as vistas. E com relação a esses fatos, por exemplo, a gente tem um livro, Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, né, pela escritora Ivone do Amaral Pereira. E neste livro, a gente vê, fica muito claro, né, que após a morte, antes que o espírito se oriente, gravitando para o verdadeiro lar espiritual que lhe cabe, será sempre necessário um estágio, entre aspas, numa anticâmara, né, numa região cuja densidades e aflitivas configurações locais corresponderão aos estados vibratórios e mentais daquele recém-desencarnado. Então, a pessoa que pratica o suicídio, ele está em um estado vibratório e mental bem baixo, né? Então, ele vai ficar nesta região, nesta densidade
nessa região onde essa densidade vai ser muito baixa, onde as vibrações vão ser muito baixas, né? Aí, esse espírito se deterá, ou seja, vai ficar lá até que seja naturalmente desanimalizado. Isto é, que ele se desfaça daqueles fluidos e forças vitais de que são impregnados todos os corpos materiais, né? Por aí se verá que a estada será temporária nesse umbral do além, mas vai ser muito penosa. Tais sejam o caráter, as ações praticadas, o gênero de vida, o gênero de morte que teve aquela entidade desencarnada. Tais serão o tempo e a penúria no local descrito, ou seja, no umbral. Existem aqueles que aí apenas se demoram algumas horas. Outros levarão meses, anos consecutivos, voltando à reencarnação sem atingirem a espiritualidade. E em se tratando de suicidas, o caso assume proporções especiais, muito dolorosas. Estes, os suicidas, se demorarão geralmente o tempo que ainda lhe restava para a conclusão do compromisso da existência a que eles prematuramente cortaram, trazendo carregamentos avantajados de forças vitais, animalizadas, além das bagagens, das paixões criminosas e de uma desorganização mental, nervosa e vibratória completas. É fácil entrever qual será a situação desses infelizes, para quem só um bálsamo existe, a prece das almas caritativas. Continuando, meus irmãos, no meu estudo, eu vi alguns vídeos no YouTube e teve uma história de uma palestrante que estava contando sobre uma mãe lá do Ceará, que o seu filho de 21 anos de idade cometeu suicídio, né? E essa mãe, ela lendo até o livro dos espíritos e tudo, ela dizia, meu filho não está numa situação muito difícil, eu vou lá onde o Chico está, o Chico Xavier, né? Naquela época que o Chico, ele psicografava muitas cartas para as mães, né? Então ela queria ir lá, mas ela foi assim sem muita esperança, né, de que ela fosse conseguir alguma comunicação com o filho dela, pelo fato dele ter cometido suicídio, que seria muito difícil essa comunicação, mas ela foi. E chegou lá muito cedo, lá no centro, ela chegou lá de madrugada, e ela pegou a ficha número 1, ela foi a que chegou mais cedo. Aí, lá para as tantas, ela estava lá na fila, já muita gente já tinha chegado, já tinham sido distribuídas as fichas, e chegou uma mãe em um carro de luxo. Para um carro de luxo desceu uma mulher muito desesperada, né, querendo falar com o Chico, mas não tinha mais senha, as senhas já tinham sido todas distribuídas, e ela tinha perdido 2 filhos no acidente de automóvel. E a mãe do suicida, que estava com a ficha número 1, ela começou a pensar, ela disse, meu Deus, eu perdi um filho, essa mãe perdeu 2. Né? Então ela pensou, meu filho, ele escolheu morrer, os dessa mãe não, eles sofreram um acidente. E aí ela resolveu dar essa ficha para essa mãe. Ela deu a ficha, e aí voltou para o hotel, né? E mais tarde, quando ela estava lá no hotel, Chico mandou alguém chamá-la, dizendo que ela fosse. Ela disse, não, mas eu não tenho ficha. Não, mas Chico mandou chamar a senhora, disse que a senhora fosse. Ela foi para o centro. Quando ela foi chegando, quando ela entrou no centro, quando adentrou, o Chico começou a ler a mensagem que o filho tinha mandado para ela. E o filho diz, minha mãe, você sabe que eu não poderia estar aqui, mas quando você deu aquela ficha para aquela mãe,
Emmanuel, que é o espírito protetor, é o espírito que assistia o Chico Xavier, ele foi me buscar na escuridão onde eu me encontrava. E Emmanuel disse: venha, o amor da sua mãe me fez vir aqui para buscar você. E aí esse filho deixa uma mensagem belíssima para a mãe, né? Fala do sofrimento que ele está passando lá, mas disse que agora, pela primeira vez, ele acreditava que esse sofrimento ia ter um fim, né? Porque ele sentiu o poder do amor, né? Esse amor que é universal, né? Que essa mãe teve pela outra mãe. Então, ele viu que ele tinha esperança, né? O suicida. E é sobre essa esperança que tem um livro também, o livro O Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro, em que ele fala sobre o efeito das orações no plano espiritual, Ajuda aos Suicidas. Esse livro trata desse assunto. Então, ele diz, eu vou ler só uma parte, porque o livro é muito grande, não tem como, né? Mas só um pequeno trecho. Nesta parte do espírito de Eládio, um ex-suicida, agora um trabalhador do plano espiritual, na ajuda daqueles que cometem o mesmo erro que ele, nos conta qual é o efeito do trabalho feito em um centro espírita durante somente 1 minuto por semana de uma oração para aqueles que desencarnam antes da hora por suas próprias mãos. O relato é emocionante. E aí começa o relato. Eu vou lhes contar o que acontece nesse minuto nos hospitais onde se recolhem os suicidas. Esses hospitais a que ele se refere são os hospitais lá no plano espiritual, né? Quando se aproxima o horário da reunião da terça e da sexta, soa um alarme em todas as enfermarias. Naquelas em que os suicidas ficam juntos, e em outras que são isolados em câmaras acolchoadas devido à vibração prejudicial aos demais. Então, essas câmaras, elas são acolchoadas por causa dessa vibração, que é tão forte que não prejudique aos outros, né? Então, amigo, naquela hora, é como se estivéssemos famintos, muito famintos, e alguém chegasse e nos dissesse: meus irmãos, tomem a comida, comam e se saciem. É o minuto mais esperado por todos, sem exceção de nenhum. Soa uma campainha e uma luz se acende. Então, um painel grande, desculpe, mas é muito emocionante ter que narrar isso. Mas você precisa saber, e aquele painel luminoso, no momento em que você fala aquelas palavras, elas aparecem luminosas em cada enfermaria. E desse painel saem verdadeiras gotas de luz que encharcam nossos perispíritos, provocando o alívio que tanto somos carentes. É um momento sublime para o suicida. Amigo, muitos se recuperam das crises, inclusive eu, pela ternura daquele momento. É muito bom saber que somos lembrados. Eu os tenho visto comentar uns com os outros. Será que o meu nome está no caderno? Vão lá, por favor. Levem o meu nome para que orem por mim. Mas nós sempre respondemos: os nomes de todos vocês estão no caderno. Todos vocês recebem igualmente, porque o minuto é para todos os suicidas, mesmo aqueles cujos nomes perderam-se na lembrança dos amigos e na poeira do tempo. Lindo, 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 lindo esse texto, né, meus irmãos? Então, para a gente ver como é importante a oração aos suicidas, nós agora vamos fazer a prece 72. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam as tuas leis, abreviando voluntariamente seus dias.
mas sabemos também que a tua misericórdia é infinita. Digna-te, pois, estendê-la sobre a alma de todos os suicidas. Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que ele está experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim das suas provas. Espíritos bons, que tendes por missão assistir os infelizes, tomai-os sob a vossa proteção. Inspirai a todos os suicidas o pesar da falta que cometeu. Que a vossa assistência lhes dê forças para suportar com mais resignação as novas provas, porque haja de passar a fim de reparar sua falta. Afastai deles os espíritos maus, capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhes os sofrimentos, fazendo-os perder o fruto de suas futuras provas. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, que a nossa comiseração possa amenizar as tuas amarguras e fazer que nasça em todos vocês a esperança de um futuro melhor. Nas tuas mãos está ele. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. Que assim seja, meus irmãos.